graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei convidando agora os amados irmãos para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando a edição 89. O título central, trimestral, é vocacionado para uma nobre missão, ser e fazer discípulo. Estudos baseados nos livros de Jeremias e Lamentações. O autor desta revista é o pastor Adonias Júnior, que nós sempre estamos agradecendo aqui a participação dele com esse estudo, E se você tiver interesse, pode acessar lá no primeiro vídeo desse canal, desse trimestre, a biografia dele, resumida aqui na revista. Nós estaremos estudando, irmãos, a 11ª lição, e ela vem como título, a forma de viver da igreja. O texto base é Marcos 16, 15 a 18. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Antes de lermos o texto básico aqui, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida dos demais irmãos e aqueles que passaram aqui para junto participar conosco, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nesta hora queremos agradecer a Ti, ó Deus, mais uma oportunidade que temos de estar estudando a Sua palavra e também ao estudo proposto aqui pelo pastor Adonias Júnior, da revista Palavra e Vida, que vem falando sobre discipulado, ó Deus, que nós possamos absorver e extrair muitos ensinamentos aqui e pôr em prática na nossa caminhada evangelística, missionária, ó Deus, os irmãos que são vocacionados e todos aqueles que têm o despertamento de Deus para ir ao campo e ganhar almas para Cristo. Esse é o grande objetivo desse canal, ó Deus, de estar ensinando a Tua palavra aos amados irmãos e amigos sobre o Evangelho de Cristo Jesus e o ensinamento da igreja. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento das Santas Escrituras, em nome de Jesus. Então agora sim, irmãos, a forma de viver da igreja. O objetivo do estudo, já quero aqui adiantar, o objetivo é conscientizar que evangelizar é o início e o discipular é a continuidade. Então, o início é discipular e o início é evangelizar e a continuidade é discipular aquele que está sendo evangelizado. O texto proposto aqui pelo nosso querido pastor Marcos 16, 15 e 18. É que eu li aqui Lucas aqui em cima. Mas lá. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mais 2 versículos aqui. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém, Esses 2 versículos 19 e 20. Então, já temos lido e nós também temos
Aqui vamos entrar diretamente na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus não, no ensino, né? O objetivo é conscientizar, evangelizar, unir-se a discipular a continuidade. Nas lições anteriores, né, refletimos sobre o importante princípio para ser e fazer discípulo a partir de mensagem e experiência do profeta Jeremias. Agora, irmão, nós estamos entrando em uma outra fase, que é a fase da igreja, né? Quando já aqui já utilizamos Marcos 16, 15 e 18, né? Que é o id, né? O imperativo de Deus. Em meio aos desafios, oposição e tempos difíceis, aprendemos que o discipulado envolve fidelidade a Deus, né? E compromisso com a sua palavra e disposição para viver sua vontade. São vários aspectos aqui que nós tratamos, né? Primeiro, ser fiel, né? Depois nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Com os mandamentos de Deus. E disposição para viver a sua vontade. Depois que você aprende sobre todos esses ensinamentos, você tem que ter a disposição de viver da forma como Cristo quer que você viva, né? E nós sabemos que a forma como Cristo quer que nós vivamos é na obediência da vontade de Deus. A partir dessa lição, nosso olhar se volta para os evangelhos, a partir dessa lição que nós estamos estudando aqui. Neles encontramos na pessoa e nos ensinamentos de Jesus. Então, o modelo perfeito para todo cristão é Jesus Cristo, né? Nós falamos de profeta, falamos de vários autores de livros da Bíblia, mas a nossa reflexão, nosso direcionamento sempre se volta para o de Jesus, o modelo perfeito de discipulado. Se em Jeremias fomos desafiados a compreender o chamado de Deus, agora veremos como Cristo forma e envia discípulos para viver e anunciar o reino, né? Na verdade, quando nós fomos chamados, fomos com o propósito de anunciar o reino de Deus. Todos nós que somos discípulos, né, cristãos, somos discípulos de Cristo e nosso mestre é o Senhor Jesus, nosso professor, né? Mestre quer dizer professor. O contexto do capítulo 16 está inserido após a ressurreição de Jesus. Dizem os primeiros versículos que mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida. Um anjo anunciou que Jesus havia ressurgido e orientou que avisasse aos discípulos. Em seguida, o texto relata a aparição de Jesus, primeiro a Maria Madalena, né? Depois a 2 discípulos no caminho, né? Os discípulos de Emaú, e posteriormente aos 11, né? Aos 11 discípulos, né? 11 porque um tinha suicidado, né? Que foi Judas Iscariote. De acordo com o texto bíblico, inicialmente houve uma incredulidade por parte deles diante dos testemunhos da ressurreição. Foi diante desse cenário de incredulidade a respeito da ressurreição que Jesus apareceu aos discípulos e repreendeu pela dureza do coração. Logo depois, ele lhes deu a grande comissão, né? A grande comissão é ir ao mundo e pregai o evangelho através de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, a ordem missionária nasce na realidade da ressurreição. A mensagem que eles deveriam anunciar não era teoria religiosa, mas o fato de que Cristo venceu a morte, né? Então, irmão, essa é a grande comissão que nós temos que evangelizar o mundo todo, né? Através da palavra de Deus. Primeiro tópico aqui, irmãos, que nós vamos comentar aqui, devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus. Por que devemos evangelizar? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus deixou essa ordem para todos nós. Homens de letras, cultos e homens indoutos. Homem que tem muita sabedoria e homens que têm pouca sabedoria. Industrial, mecânico, marceneiro, todos têm essa missão e pode fazer e deve fazer o ID de Cristo, né?
Você pode ir muito longe e pode também ir muito perto, começando pela Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, o que a palavra nos ensina. Então todos nós temos a capacidade de abrir a nossa boca e ensinar aqueles, ou tentar, né, falar de uma forma que a pessoa venha entender, pedindo sempre que o Espírito Santo conduza aquele ensino. A ordem de Jesus é o principal motivo para entregarmos nossa vida com o objetivo de proclamarmos a Cristo ressurreto, né? A partir da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós temos essa incumbência de levar a mensagem salvífica, né, de Cristo, a salvação a toda a criatura. A redenção está em Jesus. A mensagem do Evangelho, de proclamar o Evangelho, é cumprir a grande comissão. Então, por que nós saímos nas ruas, né, e muita gente não entende? A maioria das pessoas não entende. Porque aqueles crentes estão sempre falando desse Jesus, né? Porque é uma ordem de Cristo que nós saiamos e proclamamos a ressurreição, morte e também a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo é tão iminente como nos dias do próprio Jesus, que já foi mais de 2000 anos, já passamos até mais de 2000 anos e Cristo ainda não veio, mas a promessa ela permanece para sempre, né? E com certeza uma hora Cristo vai cumprir essa promessa, né? A obra da evangelização não pode ser definida em termos de resultados visíveis ou contábeis, apenas, mas, acima de tudo, pela postura de corações que têm o caráter de Cristo. Então, nós que acreditamos na transformação do homem através de Jesus, que Jesus transforma, que Jesus muda o cenário, aonde Jesus está, um extraordinário, sempre acontece algo diferente, porque o Espírito Santo de Deus permanece conosco, né? E foi uma das promessas de Jesus, que ele iria para o Pai, não nos deixaria órfãos, mandaria o Consolador, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, não basta apenas falar sobre Jesus, financiar trabalhos evangelísticos ou enviar missionário até os confins da terra. Principalmente, Deus requer de nós uma vida transformada. Então, Deus quer transformação. Deus quer mais do que palavras, né? Deus quer uma vida realmente que dê bons testemunhos para que a pessoa veja que aquela alma que andava errante, que andava pecando, agora não peque mais, não erra mais, né? Tenta não errar mais, errar menos, né? E mais que haja uma transformação de conscientização. Deus exige fidelidade, né? Deus deseja obediência à ordem de fazermos discípulos, né? Então, quando nós evangelizamos, o nosso querer é que aquela nova criatura que está chegando à igreja seja discipulada, para discipular mais discípulos, para ganhar mais almas para Cristo e encher o reino dos céus, né? Essa é a missão da igreja. O Evangelho de Jesus reivindica uma metamorfose de vida, ou seja, um modo de vida transformada, uma santidade que não fica restrita às palavras, mas que é traduzida para a realidade. Então, uma mudança de vida, uma transformação, né? Uma metanoia, que é a palavra que se usa, né? É uma metamorfose, né? Uma transformação que você tem e é transformado pelo poder de Deus, né? Como já falei aqui, quando há uma transformação, um direcionamento de mudança de atitude, né? Se a pessoa era um beberrão, não bebe mais. Se a pessoa era um devasso, não faz mais essas coisas, né? E sim, tenta se controlar, tenta fugir da aparência do mal, como a própria palavra mesmo diz. Ele busca ter uma vida santa, né? Ele busca ter uma vida que busque realmente ser separado de um mundo cada vez mais envolvido com as coisas mundanas. Se desejamos cumprir
a grande comissão, antes de tirarmos qualquer dinheiro da bolsa, de dobrarmos os joelhos para interceder pelo mundo, ou antes mesmo de apresentar para sermos enviados, devemos olhar para a nossa vida, limpar nossa alma perante o Senhor e repudiar o pecado e nos permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Então, a transformação começa de dentro para fora, não de fora para dentro, né? É quando o Espírito Santo toca na vida e ele sente ali o desejo de não praticar as coisas velhas do passado e agora eis que tudo se faz novo, né? Se tornando uma nova criatura, os hábitos antigos. Se a pessoa falar palavrão, né? Palavras torpes, e ele procura ter uma vida mais... Se ele falava muita besteira, né? Palavras, conversas fiadas, né? Esse tipo de coisas que não edifica o ser humano e as pessoas, né? Não está nas rodas dos escarnecedores também. Isso também faz com que a pessoa fuja, né, da aparência do mal. Deus não está, nunca esteve e nunca estará disposto a usar um povo que não seja santo, né? Então a palavra santo quer dizer separado, né? Separação das coisas de Deus para as coisas do mundo, né? Então devemos estar separados das coisas mundanas. Fazer discípulo não é o programa eclesiástico que realizamos, mas a forma de viver da igreja. Então é o hábito, a igreja já tem que ter esse hábito, né, de viver daquela forma, né? A igreja é a comunidade da proclamação. Então o dever da igreja realmente é sair pelas ruas e proclamar o evangelho, né? Não temer o que possa acontecer, mas sim ser destemido no mundo e pregar, abrir a boca mesmo e botar bem alto para que as pessoas entendam que um dia chegará a ressurreição de todos nós, né, perante o Senhor, e quando Cristo vai realmente comandar todas as coisas, né? Não existe outra forma de cumprir o propósito de Deus, a não ser fazendo novos discípulos de todas as nações. Então, igreja é isso, irmão. Igreja não é as quatro paredes, igreja é um corpo vivo em ação, sempre em movimento. É um organismo vivo que sempre busca falar do amor de Cristo e da promessa vindoura de Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que o homem pode ter, que é a salvação da sua própria alma, né? Deus nos deu esse presente e nos confiou que ganhássemos almas para Ele, para que povoasse os céus, né? Que tivesse o maior número de pessoas ali convivendo com Ele, resgatando, né, os filhos pródigos e trazendo para a sua maravilhosa luz. É o maior benefício que você possa fazer para Deus, se você quer agradar a Deus, é entregar sua vida a Ele, né? Então, irmão, estou falando o primeiro tópico aqui, né? O objetivo bem dessa lição aqui do Evangelho. Devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus. Então, todo crente deve evangelizar porque é uma ordem de Jesus. Devemos evangelizar para que todos recebam a mensagem do Evangelho. A pergunta que eu faço nesse momento é: será que todos já ouviram o Evangelho, as boas novas de salvação? Com certeza eu quero crer que ainda falta muita gente a ouvir esse Evangelho pleno da graça, né, que deve chegar a toda e a maioria da humanidade, né, das nações, né, que o Evangelho da graça de Deus deve chegar a eles. Para os primeiros cristãos, o viver era Cristo, o alvo era ganhar almas, a alegria era a adoração, a verdadeira comunhão os unia, o amor se traduzia em ações, os fortes guiavam os fracos, eles enfrentavam as dificuldades em oração e a paz enchia os corações, e todos tinham como objetivo principal de vida testemunhar a respeito de Jesus.
Um modo simples de você ganhar as outras pessoas é quando alguém olha para a sua vida cristã e reconhece que é um verdadeiro crente, né? É um verdadeiro discípulo, é alguém que representa a Deus aqui na terra, né? Alguém que se espelha no que Cristo fez, né? Paciente, bondoso, amoroso, né? Cumpridor dos seus deveres, e a graça de Deus que nos sustenta. Com tudo isso aí, a graça é suficiente. E quando a pessoa olha para aquela vida, né, e vê, olha, aquela pessoa realmente leva o evangelho a sério, né? A verdade é que ninguém é capaz de orar por milhões de vidas que perecem sem Cristo. Você não consegue chorar sequer por uma delas. As estatísticas mostram que ainda hoje existem milhares de povos vivendo debaixo de um manto de escuridão espiritual. O autor nos traz que existe milhões de pessoas ainda vivendo em uma religião que não ainda descobriu o Filho de Deus, né? O enviado, que é Jesus. Jesus é mais do que uma religião, né? Jesus é a salvação que foi enviada dos céus para que nós alcançássemos a vida eterna. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja subjuga o pecado, elimina a vergonha, cura as feridas, reconcilia amigo, restaura sonhos perdidos. Não há nada como a igreja de Jesus. E realmente, irmão, quando você olha para a igreja de Jesus, né? Depois que nós vemos cenas quando foi perseguido muitos cristãos, né? Muitos discípulos de Cristo, né? E muitos foram levados à arena, mas a igreja sobrevive, porque a igreja é a continuidade do programa, né? Do projeto de Deus para arrancar as almas do pecado. Jesus é a promessa do Antigo Testamento sendo cumprida nesses dias atuais. A beleza da Igreja de Jesus é indescritível. O poder da Igreja de Jesus é assombroso. O potencial da Igreja de Jesus é ilimitado. Não tem limite para a Igreja de Cristo. Por quê? Porque eu já disse, é um organismo vivo, né? Não é as paredes, são as pessoas em movimento, onde habita o Espírito Santo, né? A Igreja de Jesus nenhuma outra organização ou instituição tem o poder de confortar, de curar feridas na alma, de oferecer a verdade para aqueles que estão confusos, de quebrar as cadeias do vício e de libertar os oprimidos, de oferecer integração aos marginalizados. Por maior que seja o sofrimento humano, a Igreja de Jesus sempre terá a capacidade de oferecer cura e restauração. A Igreja de Jesus tem o potencial de ser mais influente força do planeta. Diferentemente do que creem e pregam alguns cristãos, a descida do Espírito Santo não ocorreu como uma experiência para a edificação dos salvos, mas para um revestimento, um apoderamento para que a Igreja proclamasse as boas novas de salvação. Sem dúvida nenhuma, né? O poder do Espírito Santo veio para fortalecer a igreja, para que ele saísse das quatro paredes lá, né, onde estava, trancados, para que tivesse ânimo e sair pelas ruas e proclamasse o evangelho. Quando nós voltamos na igreja primitiva, nós vamos ver que ele estava sempre em oração, mas reclusos, né? E a partir do momento quando o Espírito Santo desceu, a fusão do Espírito Santo, aí todos começaram a falar em outras línguas, vai entender, e aí começou o apoderamento da igreja de ir, impulsionado pelo Espírito Santo. Se não fosse isso, talvez nós estaríamos lá ainda, né, tentando sair do clausulamento ali e não estaria fazendo isso que nós fazemos. Depois veio a perseguição em cima da igreja para que se espalhasse mais, e aí o evangelho explodiu de poder mesmo. Nós precisamos, nesses dias atuais, buscar
com toda energia, que Deus fortaleça o nosso coração, revista, nos capacite com o Espírito Santo para que possamos sair mais vezes pela rua e proclamar que a vinda dele é breve, né? Não tarda, né? Deus não vai tardar, porque quando nós avançamos na proclamação do Evangelho, é um sinal que Cristo está mais próximo ainda de vir. Então, a igreja deve sair das suas quatro paredes, né, e ir para o campo missionário. Qual é o campo missionário? Meu campo missionário é minha rua, é minha casa, é o lugar onde eu trabalho, aonde eu vou, como eu vivo, né? Esse é o nosso campo missionário. Então, nós falamos aqui, irmão, evangelizar porque é uma ordem de Jesus. Devemos evangelizar que todos recebam a mensagem do Evangelho. Por isso que nós devemos evangelizar, né? Devemos evangelizar por causa da volta de Cristo. Agora chegamos no ponto mais culminante do Evangelho, né? Que é a volta de Cristo. Você, meu irmão, já está preparado para a volta de Cristo? Você pensa que vai ter 10, 15 anos aqui ainda na Terra? Quanto tempo você acha que Cristo vai levar, né? Não vamos dar uma data aqui que seria antibíblico, né? A Bíblia não ensina isso, que tem uma data específica, mas que o único que sabe é o próprio Deus, que sabe o momento que ele vai voltar e vai pegar muita gente desprevenido, muitos aqueles que se acham que vão, não vão, porque estão vivendo de acordo com o mundo, de acordo com as coisas que o mundo lhe oferece. Mas devemos evangelizar também por causa da volta de Cristo. A Bíblia apresenta a volta de Cristo como um forte motivo para evangelizar. Mateus 24, 14. Vamos ler aqui Mateus 24, 14, e o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? 24, 14. Esse é o motivo que devemos evangelizar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, quando todo esse evangelho, né, o evangelho que nós hoje estamos semeando, né, estamos plantando, estamos divulgando, vai ser o ponto culminante da volta de Cristo, quando esse evangelho for pregado. Nos ensinos que o fim não virá até que o evangelho do reino tenha sido pregado por todo o mundo. Não é toda a gente, por todas as gentes, então virá o fim, né? Nos ensina que o fim não virá até que o evangelho do reino tenha sido pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nenhuma igreja, nenhuma comunidade, nenhum crente tem autoridade para dizer Maranata, ora, vem Senhor Jesus, se não estiver profundamente envolvido com a grande comissão. Então, se você não está envolvido, né, de sair, de pregar, de anunciar, né, se você não tem essa disposição, meu irmão, aqui o autor nos coloca que não deve estar ansioso pela volta de Jesus, porque nós sabemos que há uma contradição. Evangelizar por causa da volta de Cristo não significa agir movido pelo medo, mas pela consciência de que o tempo é limitado e de que haverá o juízo de que Deus oferece graça enquanto é tempo. Então, não é meter medo nas pessoas, mas saber que o tempo é curto, o tempo se aproxima e devemos nos aproximar cada dia mais de estar inteirado nas coisas de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, se chegar mais perto, né? E saber que Deus alegrar, né, com a vinda de Cristo e saber que a nossa redenção está agora mais próxima do que nunca. A esperança de Jesus, da volta de Jesus, não produz acomodação, mas mobilização. Então a esperança que nós temos que Jesus virá nos dá uma aceleração, nos motiva, nos toma conta, né? Nos dá regozijo de que agora nós estamos muito mais perto de quando nós começamos a carreira lá atrás, né?
quando nós iniciamos a nossa carreira na fé, agora nós estamos mais perto da volta dele. E agora nós estamos mais perto de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Quem aguarda o retorno do Senhor vive em santidade, participa ativamente da missão, anunciando que ainda há salvação disponível antes que ele venha. Então, nosso dever é anunciar entre todas as nações que há tempo de esperança, há tempo de reconciliação, é tempo e oportunidade o agora de aceitar Cristo. O aceitar Cristo não é para amanhã, depois, não. É o momento exato daquela mensagem estar chegando ao ouvido. Portanto, evangelizar não é uma atividade ocasional, mas uma expressão natural de uma igreja que compreende quem é. A igreja que entende a sua identidade não apenas fala do evangelho, mas vive o evangelho. Então aqui, né, há um chamamento para o próximo discípulo, né, que devemos não só falar, mas viver o evangelho, né? Não só propagar, mas estar de acordo com os ensinamentos. Sua adoração, comunhão, serviço, o ensino converge para a mesma missão, anunciar Cristo e formar novos discípulos. Evangelizar é, de fato, o modo de viver da igreja, né? Então, evangelizar é o modo simples da igreja ser, de ter isso em mente, que a todo tempo temos que estar vigilantes na volta do Senhor. O próprio Jesus mesmo disse: olhai, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de vigilantes, de ser vigilante com a volta do Senhor. Tem vários ensinamentos na parábola que fala sobre a volta de Cristo, né? E como devemos estar diante de Cristo, alertando que Cristo vai voltar em um momento que muitas pessoas não esperam. É esse momento que Cristo de repente volta, né? Não sabemos o dia, a hora, né? Muitos têm falado, Cristo vai voltar. Isso aí a própria palavra mesmo já disse que são espíritos de anticristo. E nós não somos anticristo. Então por isso não arriscamos a falar data, né? Mas sabemos que os sinais seguirão aos que crê. E muitos sinais têm falado aí, né? Nós temos visto as coisas acontecendo. Cada dia mais e mais tem acontecido coisas que nós não víamos no passado e que hoje é mais corriqueiro, né? Mesmo porque a notícia hoje é muito mais rápida, muito mais veloz, por causa da mídia, da internet e das redes sociais também, né? Então, irmãos, nós falamos aqui 3 tópicos, né? Devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus, devemos evangelizar para que todos recebam a mensagem do evangelho, devemos evangelizar por causa da volta de Cristo. Concluindo essa lição, irmão, que maravilhosa, né? Marcos 15, 16, 18 revela o coração missionário de Cristo e a responsabilidade permanente da igreja, né? Nós que fomos salvos por ele. Evangelizar não é apenas compartilhar opinião religiosa, mas anunciar uma verdade que envolve o destino eterno, né? Nós sabemos que aqui existe morte e vida eterna, né? A igreja existe para anunciar Cristo. A igreja permanece aqui para anunciar Cristo. Precisamos compreender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma, minha alma, vale mais do que qualquer riqueza, qualquer dólar, qualquer montante de ouro, né? Qualquer mina de tesouro, nós valemos muito mais para Cristo, né? Porque nós somos almas, né? Somos espírito e o espírito é eterno. Precisamos compreender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Hoje existe um grande abismo entre o que cremos e a forma como agimos. A verdadeira igreja de Deus é uma comunidade de pessoas que coloca a mão no arado, né? Aquele trabalhador, né? Nós somos trabalhadores de Cristo. Uma vez que botamos a mão no arado, o arado é aquela forma de trabalhar a terra, né? Antigamente tinha o arado ali e de preparar a terra para a boa semente. Então, uma vez que você botou a mão no arado, não é digno de olhar para trás, né? Porque senão você pode até desistir.
Uma comunidade usada por Deus para que a maior de todos os milagres aconteça, a transformação de homens improváveis em discípulos. Quantas pessoas nós achamos que nunca, né, o evangelho poderia alcançar aquela pessoa, e depois você vê aquela pessoa no caminho do Senhor e dá um regozijo, dá uma alegria de ver aquela pessoa transformada, que não foi transformada por mim, mas foi transformada por Jesus, que ele creu em Jesus, no poder de Jesus, no poder de Deus que transformou a sua vida, né? Isso é muito bonito de se ver. É o único que é capaz de transformar, né? Um homem. Improváveis em discípulos de Jesus. Se a igreja de Jesus é fazer a diferença no lugar onde está. Eu e você, meu irmão, sou convidado por Jesus Cristo a fazer diferença. Que seja na nossa casa, na escola, no trabalho, aonde você estiver inserido, que você seja benção. Eu e você sejamos benção para o Senhor, né? Eu gostei dessa lição que fala a forma de viver de igreja, né, irmão? Eu creio que essa é a forma, né? Continuando sempre trabalhando, abundante na obra do Senhor, até que Ele venha, né? Para pensar e agir, irmãos. O que significa na prática ir por todo mundo hoje, né? Você pode dar a sua resposta. O que nos impede de viver de forma mais intencional no cumprimento da missão? Eu acho que aqui, irmão, eu vou até arriscar a disponibilidade, né? A disponibilidade é uma coisa que só você pode se colocar disponível para Deus. Eu não posso, né? Outras pessoas não podem, mas só a pessoa ali que pode estar disponível para Deus. Como podemos nos tornar mais ativos e assertivos na proclamação do Evangelho de Deus? Buscando a Deus, né, em oração, na palavra, e de encontro a essas pessoas, né? Que é a prática maior para alcançar almas e ensinar também o Evangelho é importante, né? Então, irmão, quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que ficou conosco. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Estarei orando mais uma vez pela minha vida e a sua vida e agradecendo desde já a sua presença conosco. Vamos orar. Ó Pai querido, o Senhor nos chamou para essa grande obra, que é de anunciar o teu nome entre todas as nações e falar que o Senhor é o único caminho que nos conduz à vida eterna através do seu nome, Jesus Cristo, da sua vida que morreu e ressuscitou. O Senhor não está morto, o Senhor está vivo. À destra nos céus do trono de Deus, ao lado de Deus, à direita de Deus, e intercedendo por todos nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, um dia estar contigo nesse reino celestial. Nós andávamos perdidos, sem pastor, mas o Senhor é o nosso pastor, o nosso guia. Então, Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, que nos dê sabedoria para anunciar o Teu Evangelho de uma forma simples e objetiva, para que as pessoas não creiam em mim, mas creiam naquele que me enviou. E aquele que nos enviou é o Senhor Jesus, que nos decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos enviou a este mundo, ó Deus, e nos chamou para essa grande obra de anunciar o Teu nome. Sei que muitos vão crer, outros vão zombar, mas a minha missão, Senhor, é anunciar o Evangelho de Cristo, e todos aqueles que se achegaram a Ti, que têm esse mesmo desejo de propagar o Teu nome entre todas as nações e que todos conheçam que há um só Deus, um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Obrigado pela obra maravilhosa, redentora que o Senhor fez. Sem Ti, Senhor, jamais estaríamos aqui até falando nesse canal sobre esse objetivo. Mas nós sabemos que nos cabe a nós, ó Deus, anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. Porque assim o Senhor nos confiou essa missão. E queremos, enquanto aqui nós vivermos, que nossa boca, nossa língua não se retraia
mas que a cada dia ela possa propagar, Senhor, a divulgar, anunciar o teu santo evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?